Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia e hoje eu vou trabalhar com vocês no painel da Fuxicos, o painel da bolsa de passarinhos. Eu não tenho uma peça agora para apresentar para vocês porque a gente vai fazer juntas essa peça, então eu ainda não tenho a amostra dela e a gente vai descobrir juntos. Não é uma peça difícil, tem todas as indicações, porém, mesmo que a gente pegue o painel, de repente não sabe por onde começar. E eu modifiquei algumas coisas com relação ao painel e acho que vai sair uma coisa legal. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com painel. Bom, meninas, a primeira coisa é a gente vai recortar todas as peças, lembrando que tem aquela margem de segurança, aquela margem preta. Então, primeiramente a gente vai recortar ali. Aqui no bolso principal, que é esse maior, eu coloquei uma intertela fina de tecido para deixar ela um pouco mais estruturada. No bolsinho menor, eu não coloquei nada, que esse é o bolso interno, então ele não precisa ser estruturado, o forro já vai ajudar. Na aba, a gente coloca eu coloquei uma manta, ela não é muito grossa, mas ela também, ela tem dá uma certa estrutura, e eu recortei um pouquinho mais do que a linha, então eu deixei ela na metade entre a linha e essa parte aqui, onde começa a estampa, porque se eu usar o pezinho da máquina cortando na linha, corre o risco de aparecer essa parte branca. Então eu deixei uma margem menor para quando a gente costurar poder cobrir, tá? É muito importante você recortar bem essa parte, porque ela que vai definir o desenho final da aba. Depois a gente vai para a parte principal. Vocês podem usar a mesma manta da aba. Como eu não tinha manta aqui, eu tô com um problema de material que não foi entregue, eu tô usando aquela espuma que ela deixa a bolsa bem durinha, aquela que quando você coloca a bolsa ela fica em pé. Então vai ficar bacana da mesma forma. E com relação às alças, como vocês podem ver, aqui ela tem 3 centímetros, então a alça ela tem que terminar com 3 centímetros. No painel ela tem 6,5, quase 7. Então o que isso significa? Você corta a alça, como você vê no desenho, costura com uma margem de um pé de máquina e vira a alça. O que eu fiz aqui? Eu mudei um pouco porque eu gosto da alça quando ela dobra em 4. Eu acho que ela fica mais estruturada. Então eu fiz o seguinte, entre uma alça e outra tem uma margem entre as duas alças. Eu cortei ali bem no meio e depois eu cortei mais um pedaço do tecido, formando 12 centímetros no total. Então, se você abrir aqui, ele tem aquela margem do tecido externo e eu cortei 12 centímetros. Aí eu coloquei uma intertela aqui dentro. Essa intertela é bem fininha, só para estruturar a alça, tá? Eu dobrei bem nessa margem aqui da parte maior, porque aqui, obviamente, ela vai ficar menor, que estava bem perto da outra alça. Dobrei primeiro aqui, virando a estampa do tecido bem pouquinho para a parte interna. E depois eu virei a outra parte fazendo a mesma coisa. Então, aqui vocês veem que eu virei bem pouquinho. E depois eu dobrei em 2 e a alça vai sair com 3 centímetros, tá? Essa é uma opção, é como eu gosto de fazer. Então, eu dobrei ela em 4 para ela sair mais estruturada. Se você quiser, você pode simplesmente dobrar em 2 pelo avesso, virar e depois, o ideal seria você preencher no meio com alguma coisa, ou uma fita, ou então alguma intertela, alguma coisa que deixa a alça estruturada, porque só o tecido é pouco. Eu vou usar também um botão de ímã, aquele interno, não é o botão externo, e 8 ilhoses. Quando eu escolho os metais, por que eu tô fazendo esses metais? Porque para valorizar um pouco a bolsa, porque ela só tem tecido, não tem o zíper, não tem nada, e o metal ele valoriza o produto.
Então, quando você escolher o produto, procurem escolher sempre na mesma tonalidade. Aqui eu tô usando o dourado pro botão, eu vou usar o dourado também pro ilhós, que eu acho que ele casa bem com esse rosa antigo. Você pode usar tudo prateado, tudo ouro velho, enfim, fica a critério. Eu escolhi o dourado, então eu vou usar todo o conjunto dourado. Os ilhoses eu vou usar para alça, tá? Eu vou dar acabamento com ilhós. Depois eu mostro para vocês. E aí o forro, provavelmente vocês têm aquele forro bonito, que é ou do passarinho, ou das flores, se não me engano. Mas tem o forro do conjunto. Eu, como não tinha, eu consegui um forro aqui, um tecido que eu tinha, que ele casou muito bem, porque ele é nesse rosa antigo, e ele é de poá, então ele casa com esses poás aqui. Dei sorte porque era o último pedaço que eu tinha. Então, com relação ao forro, a gente vai cortar a mesma medida do corpo principal da peça. Depois, eu vou cortar também a mesma medida para o bolsinho interno, a mesma medida para a aba. E aqui o bolso externo, eu vou fazer um detalhe nele, então eu vou cortar com 1,5 cm maior na altura, tá? Eu vou precisar desse 1,5 cm, depois vocês vão entender o porquê. Então agora a gente vai começar por partes. Primeiro eu vou fazer... Bom, primeiro eu vou fazer as alças. As alças eu vou começar o seguinte, eu vou tirar... aqui a parte de baixo, eu vou dobrar a ponta para dar um acabamento nela. E aí eu vou passar eu vou rebater, eu começo da parte que tá aberta, vou rebater com 3,5 a 4, mais ou menos, depende do gosto, e depois eu vou rebater da outra parte. Então a gente vai dobrar sempre as pontinhas, e eu vou fazer isso nas duas alças, aí eu já volto. Bom, então as alças estão prontas, vejam que eu dobrei a pontinha para dentro, e o importante é que as duas alças fiquem com o mesmo tamanho, então vocês certifiquem para não ter problema depois na hora que a gente for colocar. Então eu vou deixar de lado as alças agora, e a gente vai trabalhar com a aba. Bom, com a aba, o que acontece? É normal que o tecido, às vezes, ele entorte um pouquinho. Eu já cortei aqui a margem, a metade da linha, onde começa a estampa. Então, vejam que aqui o desenho não tá exatamente certo. Isso acontece, isso é normal que aconteça. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar frente com frente do forro. Eu vou cortar frente com frente. Se eu cortar frente com costas, ele pode me dar uma diferença aqui. Então, eu já vou cortar frente com frente. Bom, então, a parte do forro, essa parte aqui maior, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio para encontrar o centro. E também dobro mais ou menos aqui no meio dessa parte maior para encontrar o centro. Então, vai ser mais ou menos aqui que eu vou colocar o botão de ímã. Então, eu vou pegar um pedacinho de intertela, de forro, para poder dar sustentamento aqui ao meu botão, senão eu rasgo o tecido. E vou deixar ele posicionado aqui no meio. Agora eu pego o botão, eu vou colocar essa parte que é o macho. Eu vou fazer o seguinte, com essa plaquinha, peraí que tá difícil de tirar ela daqui. Com essa plaquinha eu vou posicionar ela bem aqui no meio e vou fazer um risquinho, vou fazer um gabarito, exatamente onde tem esses dois risquinhos aqui, que vai ser o tamanho do botão. Eu vou pegar o meu caseador, eu vou colocar ele de um lado e eu já saio do outro, assim, para não ter o risco de rasgar o tecido. Vejam que eu tô pegando a parte do forro também e vou
cortar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego, saio e depois eu corto. Se você for direto, você corre risco de cortar o tecido. Encaixo o botão, encaixo a plaquinha e uma perninha para um lado, uma perninha para o outro. Então, se você estiver usando aquele botão interno, a primeira coisa pra gente fazer é isso. Se você estiver fazendo o botão externo, primeiro a gente pode colocar, terminar a aba e depois colocar. Agora eu vou colocar frente com frente e vou passar uma costura em volta, deixando a parte de cima aberta. Passo uma costura com o pé de máquina e deixo essa parte de cima aberta pra gente virar depois. Bom, então eu já passei a costura, para evitar aquele problema de ficar um lado diferente do outro, vocês procurem imitar um lado fazendo a mesma costura no outro. Então, aqui saiu mais ou menos certinho. Agora, a gente vai passar a tesoura de picotar, tomando cuidado para não cortar a costura. E eu usei o pontinho número 2 aqui, a medida 2 para ficar bem fechadinho. Então, principalmente nas curvas, vocês usem a tesoura de picotar. Se não tiver tesoura de picotar, não tem problema. Vocês deem piques perto da costura, tomando cuidado para não cortar. E aqui embaixo a gente corta também para não embolar todo esse tecido quando a gente for virar. Então, agora eu viro. E agora eu vou arrumar os cantinhos e só checar se não ficou nem branco pra fora, se tá tudo certinho. Ok, tudo certo. Agora a gente vai no ferro, passa bem, e eu vou passar um rebatido aqui em volta, com um pontinho a 3,5, mais ou menos. Aí depois a gente vai pro bolso, vamos fazer primeiro o bolso menor. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou recortar aqui um pouquinho maior do que a linha, essa linha do bolsinho. Depois eu vou frente com frente do forro. Eu vou passar uma costura em volta, fechando quase tudo, deixando só uma abertura aqui na parte de baixo pra gente virar o bolso. Esse é o bolsinho interno. Com relação ao bolso externo, eu não preciso trabalhar nas laterais. A gente vai fazer só um canal. Bom, e com o bolso maior, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele 1,5 centímetro maior, forro maior. Então, o forro tá maior, a gente não se preocupa ainda com as laterais a gente vai acertar depois na hora que encaixar o bolso. Então, eu vou colocar frente com frente, eu vou costurar simplesmente aqui na parte de cima, depois eu puxo e costuro na parte de baixo. Então, vai ficar, essa parte aqui, ela vai ficar um pouco maior, a parte de baixo. É normal, depois eu explico pra vocês o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer um detalhezinho pra ficar parecendo um viés, tá? Então, eu vou passar agora a abinha, já arrumei ela bem já abri bem a costura, e depois eu vou passar o rebatido e já volto. Bom, meninas, então esse é o bolsinho pequenininho, bolso interno. Eu costurei tudo em volta e deixei uma abertura aqui
a gente corta os cantinhos e agora vamos virar esse bolso. Deixei a abertura embaixo, mas tanto faz deixar embaixo ou em cima. E aí eu vou passar uma costura, vou acertar todos os cantinhos e vou passar um rebatido aqui em cima, só na parte de cima por enquanto. Esse bolso vai ficar ali. Esse aqui, o que que eu vou fazer? A gente vai virar ele aqui, as laterais estão abertas ainda. E a gente vai no ferro. Então, aqui funciona assim. A parte de baixo, eu vou acertar e abrir essa costura e deixar ele assim, eu vou passar ele na costura. Aqui em cima, ele vai sobrar um pedaço. Então, quando sobrar esse pedaço, eu vou virar assim, acertando a costura para a parte de cima e vai ficar uma espécie de vivo. Então, eu vou passar uma costurinha bem aqui embaixo para ficar como se fosse um viezinho, um detalhe a mais, tá? Então, se essa parte de baixo eu deixei ela certinha, na parte de cima sobra esse tecido pra gente fazer uma espécie de vivo. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu passo uma costura em cima, somente aqui na parte de cima pra rebater. E a parte de baixo, ainda sem costurar, a gente vai costurar direto no painel, tá? Então, as laterais a gente não tem nenhum problema, a gente não vai mexer nela agora. E agora vamos pro painel. O bolsinho interno eu vou deixar ele de lado ainda, não vou usá-lo. E no painel, vamos começar colocando o bolso. Então, o bolso já tem a marcação de onde a gente vai posicioná-lo, que é exatamente aqui, tá? Então, a largura, ela dá certinho, não vou mexer com ela ainda. Vou começar a pregar aqui pela parte de baixo, tá? Então, eu vou cobrir aquela linha preta, que é a marcação. Eu vou deixar ela bem retinha e vou fixar aqui nas laterais. Esse bolso vocês podem fazer com zíper também, tá? Que é outra opção, mas por enquanto a gente vai fazer só o mais simples. Bom, então eu vou passar uma costura retinha aqui. Se vocês quiserem, aqui dá pra gente fazer 1000 coisas. Vocês podem usar essas linhas, esse xadrez que tem de fundo, utilizar esses desenhos e fazer um pouco de quilt, vai ficar bem bacana. A gente passar, por exemplo, algumas costuras nessa linha aqui, aqui vai ser o fundo da bolsa, então a gente pode passar também um pouco, fazer um pouco de matelaçado, enfim, dá pra fazer bastante coisa. Por enquanto, eu vou somente fixar o bolso, vou passar algumas linhas aqui pra deixar o nosso trabalho diferente e também eu vou dividir esse bolso. Vocês podem observar que tem essa linha aqui, eu vou fechar essa linha daqui até aqui. Depois, o que que eu faço? Eu começo a costura aqui, vou até aqui no final, viro e volto para não precisar dar remate aqui, para ficar bem bonitinho, tá? Então, a gente vai ter 2 bolsinhos, vamos dividir ele em 2. E por enquanto é isso, a gente já volta. Bom, meninas, então aqui eu já fixei o bolso, passei uma costura aqui no meio e fiz também um pouco de matelaçado aqui. Vou virar desse lado para vocês verem. Olha, eu fiz um pouco de matelaçado e passei umas linhas aqui no fundo. Então, deu para brincar um pouquinho.
Mas com isso aqui, que é uma coisa super simples, já dá uma diferença pro seu trabalho. Bom, agora a gente vai colocar as alças, mas eu tava pensando aqui também para mudar, dar um pouquinho diferente, eu vou colocar os rebites, eu vou colocar um aqui no meio e vou colocar mais 2 nas pontas. Então, eu vou colocar 3 rebites aqui no bolso e em seguida a gente vai colocar as alças. Para as alças, bom, tem a marcação, né? Não precisa falar muito. Ele tem que cobrir essa linha preta. Então, a gente vai posicionar exatamente aqui em cima. E aqui onde tem a outra linha preta, a gente vai passar uma costura também. Então, eu vou fazer exatamente um retângulo aqui. Depois, a gente vai colocar 2 ilhós. Então, vamos fazer isso dos 4 lados. E aí, eu já volto com essa parte fixa. E aproveitando também, a gente vai colocar a aba. Deixa eu só cortar o excesso aqui. A aba, eu vou colocar ela com a parte de trás virada para cima. Eu vou colocar exatamente aqui onde tá essa marca, eu vou alinhar aqui e vou tomar o cuidado para ela não ficar torta. Então, ela tem que ficar bem retinha aqui, tá? Tem que ficar paralela a essas alças. Então, a gente vai fazer uma costura de um pé de máquina, mas um pé de máquina bom mesmo, mais ou menos 1 centímetro aqui, um dedo. Depois, a gente vai virar e fazer mais uma costura maior aqui em cima, tá? Então, já mostro pra vocês. Vamos primeiro colocar as alças. Com as alças, tomem cuidado a hora que vocês forem colocar pra não virar, tá? Então, ajeitem a alça certinho, dessa maneira, pra ela não ficar torta. E aí, a gente já volta pra poder finalizar e fazer essa parte. Bom, meninas, então, antes da gente colocar a aba, eu vou para os metais, tá? Eu vou começar a furar aqui e medir aqui. Aqui nós temos 10 centímetros, então eu vou fazer um furo no 2 e no 8, bem no meio, tá? Bom, meninas, então já tá ficando com cara de bolsa, olha que lindo. Então, eu coloquei 2 rebites em cada alça, em cada pedaço da alça, e aqui no bolso eu decidi colocar só 2 aqui no meio, tá? Então, eu fiz o quilt e agora a gente vai fixar a nossa aba. Pra aba, que sumiu aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocá-la onde tem essa marcação aqui entre as 2 alças na parte de trás, com o verso virado para cima, tá? Então, eu vou chegar aqui na marcação, exatamente na marcação, eu vou deixar ele reto aqui, toma cuidado para não deixar ele tortinho. Então, eu vou chegar ele bem reto aqui e vou passar uma costura com um pé de máquina. Vocês coloquem os alfinetes, fixem, tá? Eu tô acostumada a não usar alfinete, mas vocês coloquem pra deixar ele fixo e não entortar. Faz retrocesso no fim e no começo, 2, 3 vezes.
Bom, então eu já fixei aqui, agora o que a gente faz? A gente vira, vou virar para esse lado e vou passar uma costura para baixo de onde termina essa costura aqui. Então, essa costura eu vou virar ela bem aqui no cantinho, ela termina aqui, eu vou passar essa outra costura aqui na parte de cima, ou seja, eu tenho que cobrir isso aqui, tá? E deixar essa outra costura embutida aqui embaixo. Então, quando a gente levanta, você não vai ver esse tecido aqui, tá? A gente simplesmente vira e fecha aqui. E passa uma costura bem reforçada, porque é uma parte que se manipula muito. Então, a gente vai fazer umas 2, 3 vezes o retrocesso. Se vocês quiserem, pode também fazer um retângulo dessa maneira e passar na parte de cima também, passar uma costura para fechar a peça inteira. Bom, então ficou assim, eu passei um retângulo aqui em cima. Agora é a hora que a gente vai decidir como quer a nossa bolsa. Bom, é o seguinte, a gente vai dobrar ela no meio e eu vou decidir se eu quero ela com a profundidade ou não. A nossa eu vou fazer com profundidade. Se você quiser ela completamente chata, então a gente vai fazer o quê? Dobrar no meio, alinhar aqui bem os desenhos. A gente vai passar uma costura de um lado e do outro reto, aqui como tá. Se você quiser com profundidade, primeiro a gente vai alinhar aqui os desenhos, para não ter problema depois. Alinho dos dois lados. Deixo bem certinho. Vou cortar aqui que tem manta sobrando. Vou alinhar esses desenhos e eu vou chegar aqui embaixo e vou fazer um pique na parte de baixo, no meio. Faço a mesma coisa dos dois lados. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou marcar 3 centímetros do meio pra cima. Aqui, desse lado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, deixa eu passar uma linha aqui que é mais fácil. Aliás, eu vou marcar 3 centímetros a partir daqui. Exatamente, uma linha reta. Passada essa linha, eu vou dobrá-la aqui e vou passar também do outro lado pra gente fazer tudo muito certinho. Eu vou marcar mais 3 centímetros aqui. Ok. E eu vou dobrar aqui. Dobrar certinho nessa linha e na outra linha também. E a parte do meio, eu vou encontrar uma linha com a outra. E o meio vai ficar aqui entre as duas. A gente vai simplesmente dobrar em 2. Eu já faço do outro lado e vocês vão ver como vai ficar. Bom, então aqui eu tenho uma linha, eu vou dobrar também na outra linha, encontro as duas e a parte do meio vai ficar aqui. Aí eu estico aqui direitinho. Deixo aqui alinhado. E vou passar uma costura com
com essa lateral fechada dessa maneira, tá? Então, eu vou passar uma costura com o pé de máquina generoso, porque lembrando que aqui eu não tirei a margem. Então, a margem, ela tá completa. Aqui eu já tinha fixado o bolsinho, tá? Vocês fixem o bolso antes de costurar. E agora eu vou passar uma costura dos dois lados com a margem generosa. Então, eu vou fazer da parte de baixo para a parte de cima. Lembrando que o volume aqui é um pouco grande, tá? Então, vocês usem uma agulha compatível, uma 14, por exemplo. Eu vou diminuir o ponto também. Bom, antes de cortar as margens, eu nem cortaria porque não tem necessidade, vai ficar pra dentro. A gente vira, vamos ver como é que ficou lá fora. Meu Deus, que coisa linda. Essa bolsa é maravilhosa. Olha só que diferente que ficou a nossa caixinha de leite. Ela vai ficar assim. Então, eu vou confirmar, olha aqui, ficou um pouco do branco. Aqui ficou branco. Então, eu vou voltar e vou costurar mais pra dentro. Por isso que eu falei de deixar a metade da margem, pra gente não ter esse problema. Agora resolveu. Ainda não, ainda tem um pouquinho. Eu vou entrar mais um pouquinho e já mostro pra vocês, tá? E enquanto isso, olha lá que maravilhosa que tá. Lindíssima. Enquanto isso, a gente vai pro forro. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar o bolsinho, tá? Então, eu venho aqui, eu vou já aproveitar a minha régua, tem 15 centímetros. Ok. Eu vou colocar o bolso a 15 centímetros da parte de cima. Então, eu vou fazer uma reta aqui. Aqui eu vou medir 15 centímetros e vou encontrar o meio. E vou colocar também o meu bolsinho interno aqui, meio, e nos 15 centímetros. Vou colocar um alfinete. E aí, eu vou passar uma costura em volta, fechando aquele buraquinho que a gente tinha deixado aqui na parte de baixo.
Bom, já pronto o nosso bolsinho, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa parte, fechar as laterais. Depois a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui de 3 centímetros. A gente vai fazer realmente essa caixinha de leite e não como a gente fez aqui, porque eu quero um quadradinho sem essa dobrinha, porque isso aqui dentro da bolsa ela pode juntar sujeira, tá? Então fora da bolsa não tem problema, o problema é dentro. Então a gente vai fazer aquele quadradinho, caixinha de leite, cortar e fechar. Meninas, desculpem, só esqueci de avisar para deixar uma abertura aqui na lateral de um dos lados pra gente desvirar a bolsa, tá? Então agora eu vou fazer a caixinha de leite, só que eu não vou cortar, eu vou deixar ela inteira. E outra coisa, os 3 centímetros a gente vai fazer a partir da costura. Então, aqui da costura lateral eu faço os 3 centímetros, não da margem. Ok, então eu tô contando 3 centímetros a partir dessa costura aqui. Aí eu vou fazer esses 4... Vou fazer os 4 quadradinhos. Assim. E eu vou abrir e vou costurar, vou passar a costura, mas sem cortar, eu não vou deixar ele, eu não vou cortar. Faço a mesma coisa do outro lado. Bom, agora antes de fechar, eu vou arrumar essa parte branca aqui e já volto. Bom, meninas, então eu já consertei, olha só como fica a nossa caixinha de leite. O ímã, a outra parte do ímã eu não vou colocar agora, eu vou colocar só no final, porque vai depender do forro, como vai ficar pra gente finalizar, tá? Então, com a bolsa virada, eu vou vestir o forro, com a parte do bolso vai ficar nessa parte de trás. Então, eu vou vestir exatamente assim, com o bolso virado pra cima e a parte da frente virada pra cima também. Então, eu vou vestir aqui. Coloco as alças pra dentro, também coloco a aba, jogo tudo lá pra dentro, tomando cuidado pra não prender. E agora, tudo certinho, também aqui eu não vou cortar, vou deixar assim, que ajuda a sustentar. E agora a gente vai passar uma costura também generosa, porque a gente tem essa coisa da margem aqui. Eu vou encontrar costura com costura aqui na lateral. E vou passar, vou fechar em toda a volta com uma costura bem generosa, tá? Pra cobrir todo aquele branco. Olhando aqui, vai dar mais ou menos, vai ser mais ou menos aqui. Pra mim, vocês confiram isso, mas pra mim vai dar os 2 centímetros de margem, tá? Eu vou colocar os grampinhos e vou passar uma costura em volta pra fechar a bolsa. Eu já volto pra vocês verem como ficou. Bom, então eu já passei a costura em volta, fechei, espero que dê certo, vamos ver lá do outro lado como é que vai estar. E aqui, pela abertura, a gente começa a puxar. Vamos ver o resultado agora.
Bom, começo a conferir aqui, sim, tem um probleminha que eu vou ter que arrumar. E aqui também tem uma leve, tem um pedacinho que eu também vou arrumar. Então, eu vou repassar essa costura e já volto pra gente colocar o ímã e passar o rebatido. Bom, meninas, então já arrumei aquela falha e aquilo lá aconteceu pelo seguinte: como eu manipulei muito o tecido, o que aconteceu? Essa parte de cima acabou descolando da manta, né? Então, o que eu aconselho para vocês? Antes de vocês começarem a fechar, passe uma costura de segurança para segurar o tecido na manta, para não acontecer isso, tá? Vai facilitar muito o trabalho de vocês. Bom, agora a gente vai jogar o forro todo pra dentro, deixar ele bem bonitinho aqui e passar uma costura, uma costura rebatida de meio centímetro mais ou menos. A gente vai passar ela um pouquinho mais larguinha, tá? Pra segurar bem o forro lá dentro. Essa costura eu vou passar com o pontinho 4, número 4. A costura, o rebatido, vocês passem sempre pelo lado de fora, tá? Pra ficar mais bonito. Bom, então eu já passei o rebatido. E agora, a última coisa que falta, a penúltima, aliás, é colocar a outra parte do ímã. Então, eu vou fechar aqui, eu vou centralizar. Cadê o pedacinho aqui? Eu vou centralizar o ímã. A gente não aperta muito ele aqui não, tá? Deixa ele mais ou menos folgadinho, assim, pra ele aderir naturalmente. Então, eu vou fazer uma pressãozinha aqui, só pra entender mais ou menos onde ele vai parar. Aí, esse sinalzinho eu coloco o meu metalzinho aqui no meio e vou desenhar. Então, tá aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha mão lá dentro, naquele buraco que a gente fez. Vou chegar aqui. Eu não vou colocar intertela, porque já tem a manta, então tá tudo certo. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o meu caseador, saio aqui, entro com ele, saio primeiro, depois eu abro, ok? Depois eu vou colocar o metalzinho lá dentro, ok? E coloco a outra parte do meu botão aqui. Aí, lá dentro, eu vou abrir as perninhas do botão, assim. E a última coisa que falta, a gente fechar aquela abertura do forro. Então, eu puxo o forro pra fora e eu posso fechar ou com uma costura, a máquina, passo uma costurinha aqui, ou com um pontinho visível à mão. Aí, eu já venho mostrar pra vocês como ficou. Meninas, olha só, eu tô sem palavras, tá? É uma coisa maravilhosa, olha aqui.
Então, com os metais, a gente dá um ar um pouco, digamos, profissional pra coisa, sabe? Não fica tão... Só o tecido é bacana, assim, mas dá pra gente dar um ar mais profissional. Então, as dificuldades que eu encontro... olha aqui, a caixinha de leite, essa parte do fundo deu certinho, os 3 centímetros, tá? Então, ela ficou dessa maneira. A dificuldade que eu encontrei aqui é a questão das margens, a gente precisa tomar muito cuidado para não precisar ter que refazer toda vez, então sempre cortar direitinho as margens. Os metais, eu encontrei dificuldade para acessar, porque eu não tenho o balancim, então eu tenho só a pinça, e com a pinça é um pouco difícil chegar aqui, mas com paciência deu para fazer. E a parte do quilt, do matelaçado aqui, que demorou um pouquinho, mas isso é um detalhe opcional. Então, ficou simplesmente maravilhosa. Olha, o bolsinho interno. E com relação ao forro, é óbvio, se você colocar um forro da mesma, digamos, da mesma coleção, ele vai ficar um produto um pouco mais caro. Vale a pena, só que não é obrigatório. Aqui você pode usar tons de bege, de marrom, de rosa, então dá pra também soltar a criatividade. Então, eu acho que vocês gostaram também. Deixem seus comentários aqui. Se vocês ainda não adquiriram o painel, entrem em contato com o Dimitri Lopes, da loja Fora da Caixa. E eu vou deixar os contatos do Dimitri aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!